Ora bem, pronto, posto isto, acho que já viram a qualidade que o texto tem. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Eu não tenho muito mais, acho que já lançamos a ponta do novelo e pronto. E agora é isso. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Isso vai haver alguma apresentação, portanto, depois da gente ler o livro. Como vocês quiserem, pá. Se calhar isso também faz falta, não é? Vamos correr o país 2 vezes antes de malta ler os livros. Mas isso era muito bem. Pois é. Isso era muito bem. A sala aqui está sempre aberta, não é? Quando quiserem vir. A sensação que tive, Obrigado, Rui. se me é permitido que não li o livro, portanto estou nessa desvantagem. Uma beleza imensa. Só este parágrafo já valeu a pena. E a percepção que tive desse continente de beleza, a percepção que tive foi de silêncio profundo. E já agora fazia essa pergunta: se o papel do silêncio que tem na escrita, eventualmente, se tem algum. Sim, eu acho que o mais curioso é sempre o vosso contributo, porque o livro, obviamente, quando é partilhado, deixa de ser só de quem escreve. Acho que é um processo relativamente normal. E muitas vezes quem está do outro lado ajuda-nos também a compreender aquilo que está escrito. E eu acho que, por acaso, Silêncio ainda não, enfim, das pessoas com quem já fomos falando e apresentando os livros, ainda não tinha sido trazido para cima da mesa, mas é efetivamente um silêncio. E é um silêncio que quando estes personagens dizem coisas, geralmente dizem coisas lapidares, eles não têm a conversa, não há fundo de palha, não é? Sim, não há essa necessidade e, portanto, o silêncio está presente. Eu não sei se o silêncio é uma ferramenta, não é? No sentido deles, enfim, quando fazem os seus contributos na medida em que acham que eles são determinantes, como o Zé Pedro disse, ou se mais que uma ferramenta preenche algo, preenche uma dor, preenche uma dificuldade daquilo que é a vida coisas, não é? Ou as duas coisas. A percepção que, enfim, já agora que se vale a pena a interação, a percepção que eu tenho um pouco é que quando se trata de escrever, a página em branco, se houver uma consciência suficiente do que é a página em branco é uma força. E essa força em si mesmo, se quem está a escrever está consciente dela, é criativa, é profundamente criativa. Não sei se isto faz sentido, porque o que eu ouvi, pelo menos, ecoou em mim dessa forma. Porque provavelmente, não sei se deu para reparar pelo que está escrito, mas eu falo francamente pior do que escrevo, espero eu. E exatamente pela capacidade e por essa força que transmite uma folha em branco, não é? É quase como pintar. E eu creio que neste livro em específico, que eu nos outros 3, apesar de terem diminuindo até chegar a este, eu tinha muita ânsia de ver as páginas preenchidas, queria muito ter o livro terminado. E este aqui eu fui pesando, fui sentindo o ritmo. Obviamente que havia dias em que eu escrevia muito porque estava para aí virado no sentido quase da história, da narrativa e de tempo inspirado, exatamente. Eu escrevo muito melhor do que o que falo. Mas noutros em que demorava muito e não era cansativo, era porque eu estava literalmente numa frase. Eu tenho frases até demasiado grandes, mas para pesar o peso de cada palavra, ser aquela que devia ali estar. E isso é extremamente satisfatório no sentido de criar, de perceber que o livro não tem que estar pronto amanhã, de perceber que o livro não tem que estar pronto daqui a um mês, de perceber que estamos quase a pintar. E essa força é das melhores coisas que há. Porque é um mundo nosso, quer dizer, eu de repente fecho, e muito agradeço à Beatriz porque durante estes tempos roubei-lhe tempo que era nosso e roubei-lhe tempo também que devia ser meu para contribuir alguma coisa noutras tarefas, para fazer o jantar, gosto muito. Mas fiz algumas, mas em algumas tarefas, nas outras não fiz, é verdade. Porque realmente fechamos sobre um mundo, quer dizer, é um trance absoluto, não há hipótese. Daí também depois em condições normais, estar a ouvir coisas minhas, porque agora de repente não sei se estava a bater palmas à Beatriz ou se estava a bater palmas àquilo que estava escrito e de repente reparem na tolice que era eu a ter palmas a mim próprio. Mas porque eu, efetivamente, às vezes, quando me separo daquilo que escrevo,
independentemente se pensar bem ou mal, não tenho uma memória muito presente, não é? De ter escrito aquilo, de ter construído aquele texto. Isso é, de uma certa forma, é extremamente satisfatório. Aquilo que eu vos ia contar há pouco, que eu morri quando o Alexandre estava a falar e não me estava a rir do que eu estava a dizer, é que há uns tempos no Festival de Vila Real, um escritor, um amigo meu, comprou um determinado livro e disse: olha que eu comprei, olha este poema. E chegou à minha beira e começou a ler um poema muito baixinho. E eu disse: o que é isto? Isto é muito bom. Isto foi ao fim da tarde e nós estávamos, pronto, tínhamos bebido vinho e tudo, mas estava tudo bem. E ele disse: isto é muito bom. Se lê-me outra vez. E ele leu. Eu disse: de quem é? Eu disse: isto é teu, pá. E era uma coisa de um livro já muito antigo. Eu não me lembrava, não me lembro, porque não dá. Às vezes há coisa. E esta noção de, quando se publica um livro, sair para fora dele e deixar o livro seguir o próprio caminho, é mesmo verdade. Aquilo que nós escrevemos e que em um tempo é muito presente, depois passa, não é? Isso é engraçado, já agora estamos aqui a falar, mas aquilo que disseste há bocado, se me der permitir tornar-nos por tudo, e cruzando com o que o Zé estava a dizer, essa um bocado essa perspectiva e muito este elemento, esta história que o Zé trouxe, que eu creio que isso acontece quando há uma espécie de humildade diante do papel em branco. Porque o papel em branco, a página em branco, não é propriedade de ninguém. Não é? Nós estamos perante algo que é propriedade, enfim, de toda a humanidade, do cosmos, de tudo, não é? E de repente, não sei, esse elemento de humildade é muito interessante. Ou pelo menos é um campo infinito que está ali, como dizia o Sebastião de Gama. Sim, sim. Eu acho interessante esse conceito de humildade, mas sobretudo depois da questão da propriedade. Eu já estava a dizer e agora tu falaste, e é sempre interessante como nós vemos, sobretudo aquilo que nós escrevemos. Estava a lembrar de uma história com a Beatriz. Eu não sou nem faço pretensão alguma de ser poeta, enfim, não sou. Embora o livro seja muito poético. Não há dúvida. Mas pronto, e para além disso, às vezes escrevo qualquer coisa que, enfim, com alguma bondade se pode considerar poesia. Mas depende muito, é muito, enfim, circunstancial, tem a ver com momentos muito próprios. Portanto, não existe uma linha de poesia na minha escrita. Mas nessa questão da propriedade, porque é muito engraçado, aqui há uns tempos, foi a seguir às eleições. Eu escrevi um texto, um poema, que, enfim, fala da coragem, da luta por aí fora, fala da Conceição Matos e do Domingos Abrantes, e de repente, pronto, aquilo, enfim, houve alguma gente a partilhar e tal, e de repente eu e Beatriz percebemos que há um texto igual, com mais uma palavra, mas igual, o texto era, enfim, o poema era exatamente o mesmo, a correr, ou seja, alguém pegou naquilo, transformou, até visualmente está muito melhor do que o meu, esteticamente falando, e estava a correr. E a Beatriz ficou obviamente, como seria de esperar, porque também a primeira reação foi essa pá, isto é teu e estão a usar uma coisa que é tua e a partilhar. Perdão, só corrigir que estavam a partilhar sem qualquer tipo de crédito. Portanto, sim, claro. Não só o alteraram, como estavam a dar a entender que aquilo era autor. Claro. Não é? Quer dizer, portanto, isto é altamente. Sim. Claro, e atenção, e não é por razão nenhuma, é por simplesmente porque a arte tem autores. Claro. A arte é feita por várias razões, mas tem um autor. Não é? Portanto, aliás, aquilo que me deixou incomodado, sobretudo, foi a adulteração do texto. Porque a partilha sem o autor, de repente aquilo estava a cumprir um propósito. Mais do que o interesse da autoria. E isso depois revela-se um bocado como aos textos, não é? E como aos livros. A ideia é que as histórias, estas frases que prendem, estes certos que a Beatriz leu, possam de repente estar quase desenquadrados daquilo que é a própria autoria do livro, ou seja, não se lembrar só quem é o autor, ou não se lembrar só de quem é o livro, mas sobretudo cumprir o propósito da mensagem que está a tentar ser entregue, não é? E sobre a questão da... Muito bem, mais alguma questão da plateia? Eu ia acrescentar só, ainda no seguimento desta conversa, que
quando isto acontece, o Alexandre diz uma coisa que a mim me soa profundamente bonita, mas que eu se calhar não teria essa inteligência emocional e essa bondade, mas foi precisamente dizer este texto, que foi um bocadinho do que ele acabou de dizer agora, mas eu escrevi este texto com um propósito muito concreto, portanto o texto é nosso, não é meu, portanto é de todos, e de repente é esse o desígnio final, não é? Quer dizer, é que o texto passa a ser de todos, e isso vai um bocadinho ao encontro, parece-me, da tal humildade da também há aqui uma vantagem que branco, particularmente nós temos, quer dizer, eu tenho, mas nós dois, que é falar assim também é relativamente mais fácil, porque eu também tenho um contrato de trabalho e obviamente que a arte deve ser paga e portanto os artistas devem ser pagos e obviamente que enfim, este meu pensamento vem porque eu tenho comida na mesa, atenção. Porque obviamente aquilo que é justo é que se há um poema que ele tenha referência ao autor. Não tem a ver com isso. Porque por exemplo, há uma data de direitos sobre as obras de arte. Há um tipo de direitos que nós podemos ou estendê-los ou diminuí-los. Ou seja, tu podes publicar uma coisa e assumir que ela até pode ser alterada, pode ser glosada, pode ser usada por outros. A grande questão não é essa. A questão é só uma. É usar sem autorização. Isso é que não pode ser. Porque tu até poderias permitir que isso acontecesse a partir. Sem indicação da fonte. Claro, é isso. E a grande questão é essa. Podem vir cá almoçar. Quem quiser pode vir cá almoçar. Agora, que eu saiba, não é? E esta é a grande questão. É a questão do respeito. Sim, mas sem ofender direitos de autor, eu posso um dia, na apresentação de um livro, usar o mesmo processo que vocês usaram e que acho que é extremamente inteligente. O que é? E agradável. Vais fazer uma conversa? Eu acho que é mais fácil para toda a gente, inclusive para nós também. Eu nunca tinha assistido a isto. Acho que torna a coisa menos formal e mais convidativa a que se participe. Sim, isso é verdade. Então, pegando na pergunta inicial do Alexandre, se conhecíamos Marvão, e no que disse depois o Zé Pedro da vantagem de falar de lugares reais, que vamos conhecendo os lugares reais, recomendo, só estive lá uma vez em 94 e tinha estado na noite anterior em Castelo de Vide, dormi em Castelo de Vide, depois a seguir em Marvão. A festa das campainhas na Sexta-feira Santa é uma coisa digna de se ver. Foi com os meus pais nesse ano e depois dormimos em Marvão, é um encanto. E quando vinha de regresso liguei a rádio, o rádio deu a notícia da morte do Agostinho da Silva, foi em 94. Vamos servir o cálice de vinho de Poças, que faz parte da relação de afetos da Unicep, e a Raízes Ding, tínhamos cá 5 exemplares, os tínhamos mandado vir antes, mas a editora não tinha, pediu que devolvêssemos, mas vamos mandar vir mais. Façam um favor de deixar aqui as inscrições para esse ou para os anteriores. Quem gosta de dedicatórias cá estão à disposição. Quem não é associado está ainda há tempo. Zé Pedro, para finalizar. Não, queria que tu terminasses, mas deixa-me só dizer uma coisa antes, mas quero que eu estou a terminar. Pois está bem, ia agradecer só. Pois, eu só queria também agradecer, mas sobretudo agradecer a vocês que vieram. Os livros sem leitores não existem. E agradecer ao Rui, é sempre um gosto voltar cá e vir cá apresentar livros. Já estive cá de muitas maneiras, a apresentar livros meus, a apresentar livros de outros, a assistir a apresentações e de todas as formas é sempre bom. Obrigado, Rui. Alexandre, mais uma vez obrigado. Também agradeço. E obrigado a todos por terem vindo. E agora então termina, Rui. Muito obrigado a todos então. Obrigada.